Essa é a solução que tá me fazendo economizar tempo e dinheiro aqui dentro da Turbo. Algo que antes eu levava dias para criar um planejamento de social e de creator, agora em questão de minutos eu consigo ter todo o planejamento e acompanhamento desse cliente dentro dessa única plataforma. Eu quero compartilhar com você sobre o que eu tô fazendo aqui dentro e mais do que isso, eu quero trazer para você a visão estratégica de como a gente opera esses clientes e como que a gente está trazendo tecnologia para ganhar tempo nesse processo de criação de conteúdo, de criação de referência, de criação de briefing e como que você, a partir desse pensamento, ou pode criar uma solução como essa, ou pode aprimorar o seu processo aí dentro da sua empresa. Então, já aqui dentro da minha tela, a gente tem 4 principais pontos aqui que são importantes de eu apresentar para você, porque esses pontos, eles são correlacionados com o processo. Então, antes mesmo da gente criar a tecnologia, a gente precisa pensar em quais são os passos, quais são os processos que eu tenho para entregar um roteiro, quais são os processos que eu tenho para entregar o meu pacote de social media e a partir disso eu vou pensando nas tecnologias, nos avanços em soluções de inteligência artificial que me fazem ganhar tempo e naturalmente dinheiro com isso. Então, o que a gente fez primeiro? A gente pegou um grande miro e pensou, poxa, como que eu crio o planejamento de conteúdo do meu cliente que eu tenho que entregar 12 ativos, seja ele estático, carrossel ou então Reels. Beleza, quando eu penso nisso, agora eu preciso pensar em, eu tenho esses ativos, eu preciso criar os roteiros, eu preciso pegar as referências, depois eu crio aqui o design, eu tenho um designer para fazer isso e depois disso eu tenho que apresentar para o cliente. Então, essas etapas são etapas que me fizeram pensar sobre o processo para vir para cá para dentro e pensar em cada uma dessas etapas e implementar com inteligência artificial. Então, olhando para isso, né, a primeira coisa que a gente vê na nossa Eva AI é uma solução que, a princípio, ela é interna. Eu estou utilizando primeiro para Turbo, primeiro eu estou validando isso com os meus clientes. Eu tenho mais de 100 clientes aqui dentro da empresa que eu entrego solução de social media, por exemplo, e que eu preciso, né, de ter um pouco mais de controle, um pouco mais de velocidade na entrega. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi a parte de cadastrar clientes, ver clientes e gerar conteúdo. Eu vou passar sobre cada uma delas, que, primeiro, a gente está fazendo um teste nesse momento, né, são 7 clientes ativos e a gente está entendendo como que eles estão se comportando, quais são os avanços que a gente está tendo, então a gente está passo a passo validando a ferramenta. E eu quero trazer o caso da Turbo aqui, porque nada melhor do que colocar a pele em risco para eu falar de alguma solução. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aqui na minha tela é uma visão geral, né, conectada com a API do Facebook. Eu tô tendo uma visão geral da minha conta da Turbo. Então, eu tô vendo quantos seguidores, qual foi o meu alcance, quantas visualizações, quantas contas engajadas. Por que que é interessante eu ter isso daqui? Porque isso daqui é uma forma de eu gerar relatório para os meus clientes. Então, muitas das pessoas, elas pensam apenas em criar os conteúdos, entregar aquilo para o cliente, postar lá nas mídias sociais, mas entretanto elas não pensam em gerar um relatório para mostrar o impacto que o perfil dessa pessoa teve com o conteúdo orgânico. Então, ter esse pensamento estratégico e ter uma ferramenta na qual ela facilita o nosso processo é muito interessante. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é essa parte de análise, né? Todo cliente adora ver números e entender como que tá, qual foi o melhor post, qual foi o melhor alcance, qual que é o total de saves, né? Quantas pessoas salvaram os conteúdos que a gente postou, qual que é a nossa taxa de engajamento. E logo depois, a gente tem algo aqui muito interessante, que é o calendário de conteúdos. Então, a gente está desenvolvendo para que os conteúdos, eles sejam postados aqui por dentro da nossa plataforma. Então, a gente sabe que tem várias plataformas que fazem isso, mas a gente está integrando isso aqui, porque o nosso pensamento é o seguinte: se algum dia o cliente sair por algum motivo, ele continuará pagando pela nossa plataforma. Então, o meu LT com esse cliente, ele aumenta muito, porque o tempo que ele vai continuar aqui com a gente seria muito interessante, porque mesmo ele saindo, ele continua utilizando a nossa plataforma. Cara, rapidinho, só parando de explicar um pouco sobre a Eva aqui, o que você tá achando da ferramenta? Você tá gostando? Isso daqui é algo que tá agregando valor, tá abrindo a sua cabeça sobre as soluções que você pode aplicar aí dentro da sua empresa? Faz o seguinte, clica aqui para curtir esse vídeo, clica aqui para se inscrever no canal e deixa nos comentários o que você tá achando dessa ferramenta e o que você faria diferente, inclusive, fechado? Então, voltando aqui para minha tela, então eu consigo agendar e postar. Aqui algo que a gente trouxe já integrado à nossa solução é a parte do calendário promocional. Algo muito importante para a parte de social e creator é criar conteúdos voltado para o calendário promocional. Então aqui dentro a gente já tem, né, e o time de social, eles conseguem entender, opa, o que eu tenho de calendário promocional em julho? Eu tenho dia do panificador, eu tenho dia do comerciante, dia dos avós, dia do motociclista, dia do operador, dia do amigo. Então esse calendário promocional, ele é muito importante para que quem trabalha com social media, ele já crie esse planejamento pensando no mês. Aqui em diante, o que a gente faz, né? Toda empresa, a gente faz aqui dentro um raio-x da marca. Então,
no momento que eu faço o onboarding das empresas aqui dentro da Turbo, eu envio um formulário com uma pesquisa para elas. Qual que é a intenção disso? É que elas me tragam todas as informações que são pertinentes para alimentar essa inteligência artificial aqui. Então, eu coloco a URL do site, coloco o Instagram da empresa, coloco esse formulário aqui dentro, então eu vou pegar o próprio Forms da Turbo, que eu pedi uma pessoa para poder preencher, e envio para análise. E por que é interessante ter essas informações aqui dentro? Porque tudo que eu for criar a partir de agora é preenchido conforme o briefing do cliente. Então, já tendo essas informações, aqui embaixo eu já tenho toda a parte de imersão na marca. Então, eu entendo mais sobre a Turbo. Opa, é uma empresa de mais de 5 anos, tem mais de 50 colaboradores, quais são os canais de venda, qual que é o contexto de mercado, quem que são os nossos concorrentes, qual que é a referência, é Apple, Microsoft, Nvidia, nosso concorrente é a V4, quais são os atributos diferenciais, qual que é o tom da marca, qual que é o propósito, qual é o valor, qual que é a personalidade, qual que é a promessa central, quem que é o público-alvo, com quem que eu quero falar. Então, quais são os principais? Empreendedor digital, gestor de marketing, startup founder. Então, aqui eu tô entendendo mais da marca, algo que é super relevante quando a gente faz o briefing para a gente criar conteúdos para essas empresas. E aí eu tenho aqui, ó, público com potencial, empreendedor de pequeno porte, profissionais autônomos, líderes de grandes empresas. Poxa, agora a minha inteligência artificial traz todo esse contexto. Isso daqui fica muito claro caso o cliente ele precise de fazer algum ajuste posteriormente. Então, se o briefing do cliente estiver fora de qualquer coisa, eu consigo ajustar antes mesmo de criar toda a parte de conteúdo. Então, eu tenho os objetivos e percepção de valor, objeções estratégicas, e tudo isso daqui me faz, né? Eu vou até salvar essa análise, né? Que é a análise da Turbo, e tudo isso daqui me faz trazer aqui para dentro da parte de criação de conteúdos. Então, primeiro, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que ter processo. Parte do meu processo é fazer um briefing, um entendimento da marca, para aí sim começar a criar conteúdo. Aí a gente tem duas coisas aqui dentro que já estão prontas. Primeiro, o Eva Report, né, que eu quero fazer um relatório para os meus clientes de forma muito facilitada. Eu vou gerar esse relatório e vou compartilhar esse relatório com o meu cliente, algo que a gente estava falando anteriormente. Agora eu pego esse relatório, mando para o meu cliente, fica muito mais fácil, muito mais simples de eu poder reportar para o meu cliente. Depois eu posso conectar isso daqui no WhatsApp e mandar de forma automática. É um passo que a gente já sabe, que a gente já desenhou no roadmap da nossa ferramenta aqui dentro. Então, quando eu volto aqui atrás, eu tenho um redator e eu tenho o Eva Studio, que é algo que a gente está indo aqui no futuro, que basicamente o que a gente está fazendo? A gente vai criar imagem em vídeos com inteligência artificial. Então, o primeiro passo que eu preciso pensar é, eu preciso aqui para Turbo pensar em o que eu vou criar, então qual que é o formato, é estático, é carrossel, é Reels, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar um Reels com orgânico, vai ser com influência, qual que é o intuito, né? Qual que é a natureza aqui? É um negócio mais institucional, é promocional, é educativo, então eu vou colocar um da Turbo aqui, é um negócio educativo. A linha, produto ou linha, eu vou colocar aqui que é o nosso produto UGC, vou colocar o link do nosso produto aqui, né, que é a nossa página de vendas. O objetivo é gerar awareness, né, então educativo com geração de awareness, e quando a gente coloca aqui como CTA, eu vou colocar um saiba mais aqui. Beleza, qual que é a duração? Eu vou colocar um conteúdo mais curto aqui e vou clicar em gerar publicação. E aí, a partir disso daqui, quando eu clico aqui, ele vai começar a pensar de acordo com aquele conteúdo que eu coloquei lá atrás, de acordo com aquelas informações que eu coloquei do meu cliente aqui, e ele vai gerar um conteúdo para que eu entenda primeiro a ideia que ele está gerando e eu vou conferir se a ideia está de acordo com esse briefing que eu fiz aqui atrás. Então, qual que é o lance que a gente está vendo aqui dentro da companhia e por que eu quis trazer esse conteúdo para a gente conversar aqui? É que o grande lance quando a gente pensa em inteligência artificial, na minha concepção, é que a gente está pensando em aprimoramento de processos. Quando a gente pensa em processos, eu estou pensando o que eu preciso fazer primeiro em detrimento de outras coisas. E provavelmente tem alguma atividade que ela é gargalo da operação. Tem alguma atividade que eu levo mais tempo. Essa atividade que eu levo mais tempo, eu consigo automatizar? Eu consigo trazer inteligência artificial para ela? Sim. Se eu consigo fazer isso, naturalmente eu estou ganhando mais tempo de operar. Eu consigo, com uma pessoa só, operar muito mais clientes. Então eu não preciso contratar mais pessoas. E se eu não preciso contratar mais pessoas, a minha margem ela é naturalmente muito maior. E é justamente o que acontece com as operações de SaaS. Então, quando a gente pensa nisso, eu consigo ter mais clientes com um custo fixo relativamente mais baixo.
O meu custo ele não acompanha a minha receita, o que geralmente acontece dentro das agências. Por isso que o grande lance pra gente, a gente tá tão feliz com isso e tão entusiasmado com isso daqui dentro da companhia que a partir de agora eu posso trazer mais clientes, posso ter uma máquina de aquisição maior e eu vou ter um custo marginal de operação decrescente, ou seja, eu não vou ter mais custos crescentes à medida que eu vendo mais. Então, cara, para finalizar esse conteúdo, eu quis trazer aqui pontos para abrir a sua cabeça em relação à entrega, a melhoria de processos para você ter mais margem. Então, à medida que você vende mais, você vai ter um custo marginalmente mais controlado. E por outro lado, eu vou deixar um outro conteúdo aqui que eu falo sobre como que eu implemento o GC para dentro das empresas e como que você pode transformar uma nova linha de receita dentro da sua agência, fechado? Não deixa de se inscrever no canal e curtir esse conteúdo. É isso, um forte abraço e tchau!